Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C#, ADO.NET e neste caso específico SQL. Vamos avançar rapidamente aqui no estudo do SQL para depois podermos voltar rapidamente também ao C#. E neste caso vamos utilizar uma keyword que é o order by. Já vimos aqui nos vídeos anteriores que eu utilizei o order by e o order by é muito simples, o conceito é fácil de entender. Significa ordenar por. Ok? Ora, como nós podemos ver aqui no caso, por exemplo, dos customers, ok? Eu vou abrir aqui os customers, nós temos aqui as diferentes tabelas. Sejam elas alfanuméricas ou numéricas, ou também por datas, nós podemos organizar o resultado dos nossos dados ordenados por uma determinada coluna de forma ascendente ou descendente. E para isso utilizamos então a keyword order by, ok? Vamos ver isto na prática. Vamos aqui executar para selecionar todos os clientes. Eles vão ser selecionados automaticamente pela ordem de registro na base de dados, ok? Que neste caso foi inclusive a ordem de atribuição do Customer ID, provavelmente. Neste caso aqui não é propriamente do Customer ID, mas tem aqui os valores das linhas, mas normalmente o Customer ID vai sendo sequencial de forma ascendente. Ora, neste caso temos aqui um Customer ID que é alfanumérico, também pode ser. O que acontece aqui é que não pode existir um Customer ID em duplicado, ok? Nenhum deles é igual. Bom, mas posto isto, vamos então ver o que é que o order by nos permite fazer. Temos aqui o Company Name e já vimos que no Company Name eles estão mais ou menos por ordem alfabética, ok? Mas no que diz respeito ao Contact Title, ou então ao Contact Name, há aqui uma grande mistura. Então vamos pegar aqui no Contact Name e vamos ordená-los pelo Contact Name. Então order by Contact Name e agora colocamos aqui ASC ou DESC. O que é que isto significa? ASC corresponde a Ascending, ok? E DSC corresponde a Descending. Ora, ASC Ascending, o que significa que em termos alfanuméricos quer dizer que vai começar na letra A e terminar na letra Z. Então, se eu colocar aqui ASC, ele vai organizar os resultados todos por ordem alfabética de forma crescente. Então, vamos aqui clicar em executar e cá está o Contact Name. Primeiro é Alexandre, depois Alexandre, Ana, Anabela, por aí fora, até chegar às últimas letras, que neste caso temos aqui o Z, os BESCs, e eu nem sequer vou arriscar a ler este nome. Podemos colocar o DESC, e neste caso o último resultado que aparece aqui vai ser o primeiro. Então neste caso vamos colocar aqui o DESC, okay? Vamos executar, e cá está então o Zweizek Pierzberg qualquer coisa, e depois aí Ivone Moncada, Yoshi Tamaru e por aí fora, e o último obviamente será Alejandra, que é o nome que por ordem alfabética fica mais no topo, ok? Neste caso, que é o nome que aparece em primeiro lugar por ordem alfabética crescente. Neste caso, por ordem decrescente, aparece ao contrário. É evidente que nós podemos aqui utilizar o order by em conjugação com a cláusula where. No entanto, a cláusula where aparece sempre antes do order by. Vamos aqui, por exemplo, colocar where contact name between, ok, e vamos definir aqui dois nomes, ok, vamos definir aqui between young, não, vamos colocar aqui por exemplo o nome Isabel de Castro, ok, nada melhor, Isabel de Castro, e por exemplo between, eu coloquei aqui os parênteses, estava a pensar no in, between Isabel Castro and, ok, vamos definir aqui um nome qualquer, por exemplo, Paolo Accorti, ok, Paolo Accorti, order by contact name desk, e eu neste caso vou colocar aqui ASC, vamos executar, e cá está, ele foi utilizar a Isabel de Castro como o primeiro valor, o Paolo Accorti será o último, neste caso não é, mas contact name, ok, olha, fantástico, porque aquele, ok,
O Paolo Accorti provavelmente não foi, porque aparece aqui o Paul Ibsen. Eu coloquei Paolo Accorti é exclusive, então neste caso reparem como ele depois organizou todos os nomes intermédios por ordem alfabética, neste caso crescente. Se eu colocar desk e clicar em executar, ele faz o contrário, ok? Se eu colocar aqui pale, vamos ver se eu não me engano, Ibsen, automaticamente o Pale Ibsen não, ou melhor, ele aparece. Eu teria aqui colocado o nome errado anteriormente, mas portanto aqui fica. Eu posso colocar aqui Paulo, ok? E vamos executar e reparem, cá está a Paula Wilson. Paulo aparece depois e portanto eu posso utilizar aqui um nome que nem sequer existe, ok? Posso até utilizar aqui a letra P simplesmente e os P's irão automaticamente desaparecer, ok? E portanto esta conjugação pode ser feita, nunca esquecendo então que o order by será sempre colocado no fim, ok? É uma keyword e as keywords são sempre colocadas no fim ou a seguir às expressões ou às cláusulas where. E fica então aqui explicado de forma mais ou menos superficial como é que funciona o order by, desk ou ASC. Podemos também utilizá-los com valores numéricos, obviamente que aí a ordem será numérica.